Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Botânica para Aprender Ouvindo. As flores nos mostram como a polinização uniu plantas e animais em uma relação de cooperação. Mas nem todas as interações seguiram esse caminho pacífico. Hoje, vamos falar de um outro tipo de relação, uma guerra silenciosa, mas poderosa, travada há milhões de anos entre plantas e seus consumidores. O tema do episódio é a coevolução bioquímica, a guerra invisível das plantas. Prepare-se para descobrir como moléculas invisíveis moldaram a história evolutiva das angiospermas e transformaram até o comportamento dos animais que as consomem. As plantas são químicas habilidosas. Elas produzem não apenas os compostos necessários à sua sobrevivência, como açúcares, proteínas e lipídios, mas também uma imensa variedade de metabólitos secundários, moléculas que não participam diretamente do metabolismo básico, mas desempenham funções ecológicas fundamentais. Entre esses compostos estão os alcaloides, como a morfina, cafeína, nicotina e cocaína, os terpenoides, como óleos essenciais, resinas e borracha natural, os fenóis, incluindo flavonoides, taninos, ligninas, catecóis e o ácido salicílico, as quinonas, que são pigmentos e compostos reativos de defesa. Essas substâncias são tão marcantes que podem caracterizar famílias inteiras de plantas, verdadeiras assinaturas químicas evolutivas. Na natureza, esses compostos funcionam como defesas químicas. Elas reduzem a palatabilidade das plantas ou as tornam totalmente tóxicas para certos herbívoros. Mas a evolução é criativa e, com o tempo, alguns insetos aprenderam a lidar com essas substâncias. Quando uma família de plantas produz um grupo específico de metabólitos, apenas alguns insetos especializados conseguem se alimentar dela. Para todos os outros, esses compostos são veneno. Para esses poucos adaptados, são um convite. O que para a maioria é uma barreira, para alguns é um sinal químico de alimento. Um exemplo clássico vem da família das brasicáceas, como a mostarda. Essas plantas produzem glicosídeos de óleo de mostarda, que as tornam impalatáveis para a maioria dos herbívoros. No entanto, certos insetos adaptados, como as lagartas da borboleta da couve, conseguem metabolizar essas substâncias e usar as plantas como alimento exclusivo. Muitos desses insetos especializados se tornaram modelos de advertência na natureza. Por acumularem compostos tóxicos das plantas que consomem, como alcaloides e glicosídeos cardiotônicos, eles se tornaram impalatáveis para seus próprios predadores. Para evitar ataques, desenvolveram colorações chamativas, como o amarelo e o vermelho, combinados ao preto, um fenômeno conhecido como aposematismo. Ou seja, os mesmos compostos químicos que começaram como defesas das plantas, acabaram moldando o comportamento, a fisiologia e até a aparência dos animais. Algumas plantas levam essa guerra química a outro nível. Elas reagem em tempo real ao ataque. Quando o besouro Leptinotarsa descenlineata ataca batatas e tomates, por exemplo, essas plantas aumentam rapidamente a produção de inibidores de proteinase, substâncias que dificultam a digestão do inseto. Outras espécies produzem moléculas semelhantes a hormônios de insetos ou de seus predadores, desregulando o crescimento e o desenvolvimento desses inimigos. É uma sofisticada forma de comunicação bioquímica, onde a mensagem é clara: afaste-se ou sofra as consequências. Assim como os sistemas de polinização e de dispersão de frutos evoluíram em parceria com animais,
As relações químicas entre plantas e herbívoros também seguiram caminhos coevolutivos. Mas ao contrário das flores e frutos, cujas variações evoluíram várias vezes em diferentes linhagens, as inovações bioquímicas parecem ter sido grandes saltos evolutivos que marcaram famílias inteiras. Essas assinaturas químicas ajudam os botânicos e ecólogos a compreender relações de parentesco e interações ecológicas entre grupos de plantas e insetos. E o resultado disso é claro. As angiospermas tornaram-se o grupo vegetal mais bem-sucedido da Terra, em parte porque desenvolveram a maior diversidade de compostos do metabolismo secundário já registrada no reino vegetal. Ao longo de milhões de anos, as plantas transformaram sua vulnerabilidade em força e sua química em estratégia. Cada aroma, pigmento ou toxina conta a história de uma relação antiga entre ataque e defesa, adaptação e sobrevivência. Na próxima vez que você sentir o cheiro de uma flor, provar o amargor de uma folha ou saborear o aroma de um café, lembre-se, você está experimentando o resultado de uma longa guerra química evolutiva. E no fim, é dessa guerra que nasceu parte da diversidade que torna a vida vegetal tão fascinante. Eu sou Ana Luísa, professora de Biologia, e esse foi o episódio A Guerra Invisível, Coevolução Bioquímica entre Plantas e Insetos. Nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!